império e o poder hereditário, tá? Eles não aceitavam que o poder do país fosse passado de pai para filho, vamos dizer assim, tá? Então, a ideia de você ter uma república, a ideia de você ter um país que tivesse eleições, que tivesse um poder de escolha, era muito forte, era muito grande, tá certo? Vamos lá, beleza. A questão religiosa. Pessoal, a Igreja Católica, a organização católica, desde o período colonial, ela sempre esteve sob o controle português, vamos dizer assim, tá? Então, todas as funções religiosas, elas tinham que obedecer ao critério do imperador ou do rei da época, vamos dizer assim. Tudo bem? Então, era o chamado padroado, né? Então, o imperador ou o rei, ele tinha um poder praticamente total, né, sobre as ordens religiosas no Brasil, no país, tá certo? Ocorre que a Igreja Católica sempre procurou recuperar o seu poder durante o século XIX, tá? Mas foi apenas com o Papa Pio IX, né, que ele tomou uma decisão. A maçonaria era um poder político, era um poder de influência muito grande durante esse período. Então, o Papa tomou a decisão de criar um documento combatendo, né, proibindo que seus fiéis fossem maçons, beleza? Proibindo que seus fiéis eles integrassem os quadros da maçonaria. No nosso Brasil, no nosso país, o imperador era maçom, tá? A maçonaria nós sabemos que é uma organização, né, de pessoas influentes que defendem seus interesses, tá? E essa organização, o Papa interpretou, a Igreja Católica interpretou como se fosse algo prejudicial, nociva, né, a sua liturgia, vamos dizer assim, tá? Então houve esse choque entre o Papa, um documento, o Papa, pessoal, hoje nós temos o Papa como um poder religioso, mas por muito tempo o Papa teve um poder político muito grande, tá? Então, esse poder político, ele tinha uma grande influência, não só sobre os fiéis, mas sobre os países na época, beleza? Então, o que acontece? O Papa, ele decretou esse documento, o imperador não aceitou essa ordem do Papa, e aqui no Brasil, como a igreja, quem praticamente organizava e controlava era o imperador, essas ordens não foram bem aceitas. E muitos dos padres, dos clérigos católicos, eles continuaram obedecendo ao imperador. Só que teve dois religiosos de Olinda e de Belém, né? Eles não aceitaram a ordem do imperador. E eles foram detidos, foram presos, e o imperador puniu essas pessoas, tá? E quando ele puniu essas pessoas, muitos dos fiéis interpretaram isso como algo errado, negativo, né? E gradualmente o apoio dos católicos, de fiéis católicos ao governo imperial começou a diminuir, tá? Pessoal, essa foi uma questão muito sensível, tá? A questão da disputa de poder religioso e político, né, ela sempre traz consequências prejudiciais à sociedade como um todo, vamos dizer assim, tá? Então é onde a fé se une à política e complica bastante. Então o imperador começou a perder o apoio político, principalmente por essa questão religiosa, beleza? Vamos lá. Pois, questão militar. Pessoal, após a guerra da Tríplice Aliança, o exército voltou para o Brasil, né? Com uma outra mentalidade, com uma outra forma de pensar, né? As escolas militares começaram a ter a influência de uma filosofia chamada positivismo, tá? Uma filosofia baseada na razão, né? Que as coisas devem ser feitas na razão, na ordem, né? No progresso. É interessante que o lema da bandeira do nosso país, né? Ordem e progresso é um termo positivista, tá? É uma forma de pensar que a sociedade deve ser organizada de acordo com os critérios da ciência, com os critérios da razão, tá? Então o positivista é uma pessoa que ele procura estar, à frente, né, do seu tempo, vamos dizer assim, né? Quem defendia essa filosofia no passado era a pessoa que estava preocupada com a evolução científica, a evolução técnica, né? E para que essa evolução ocorresse, o poder não podia ficar centralizado na mão de uma pessoa só, tá? A sociedade deveria evoluir politicamente, né? Eles acreditavam dessa forma, tá certo? Nós temos também
algumas disputas em relação à organização da vida militar, né? Os baixos salários, a disciplina rígida, a dificuldade de promoções, falta de prestígio, tá? Teve o caso de um projeto de lei de revisão da aposentadoria, né, dos militares, e que esse projeto de revisão de aposentadoria, ela foi muito mal recebido pelos grupos militares, tá? E aí começa a haver essa tensão entre os oficiais militares, né, grande parte dos oficiais militares, contra o parlamento, contra os parlamentares, contra aqueles que decidem, né, a vida política, beleza? Muito bem. E finalmente nós temos já a desconfiança da elite rural brasileira, tá? Pessoal, a forma como o Brasil estava organizado economicamente no século XIX, né? O café, né, a partir de 1850, 60, o café ele começa a despontar como um dos principais produtos de cultivo e de exportação do país, tá certo? Então, principalmente na região do Vale do Paraíba, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas. Então, nessa região, o clima, né, o solo, né, todas as condições permitiram que as fazendas elas colhessem grande quantidade de café. E esse café era exportado, né, para o exterior. E os fazendeiros tinham um alto lucro com a venda desse produto, tá certo? Então, o que ocorre? Ocorre que as sucessivas, o discurso abolicionista do Império, as várias leis que o Império foi tomando, foi impondo, né, as leis que tentavam diminuir a escravidão no Brasil, né, essas leis elas foram aceitas por essa elite rural com muito desagrado, né? Por quê? Porque a base do trabalho no período monárquico era a escravidão, tá? O que os escravos produziam, o que as pessoas escravizadas produziam, trabalhavam sem salário, sem dinheiro, né? Era uma forma brutal de exploração. O Brasil foi o último país a abolir a escravatura, tá? Então, todo aquele lucro que vinha da lavoura era devido também, principalmente, a esse trabalho brutal de escravo que estava ocorrendo, né? E no mundo estava ocorrendo a Revolução Industrial. O que ocorria? Os países exportadores, Inglaterra principalmente, eles estavam muito preocupados em fazer com que os outros países fossem consumidores. Então a escravidão atrapalhava esses planos ingleses de exportação de produtos. Então o que vai ocorrer? Gradualmente a Marinha Britânica vai patrulhar os mares, proibir o tráfico, né? E nós temos aqui várias leis, aqui, ó, a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, ela proibiu o tráfico marítimo, né? Tá certo? Mas também provocou o tráfico interno, tá certo? Temos a Lei do Ventre Livre, que libertava os filhos dos escravos aos 21 anos, né? Quer dizer, ou seja, até os 21 anos, a pessoa que era escravizada, ela permanecia escrava. Depois de 21, ela podia ser livre, né? Mas aí o proprietário rural já tinha aproveitado muito o seu trabalho, tá? Nós temos a Lei do Sexagenário, né? 1885, que libertava os escravos idosos, né? E finalmente nós temos a Lei Áurea de 1888, que proibiu a escravidão no Brasil, né? Então, essas sucessivas leis, né, que os fazendeiros interpretavam essas leis, interpretavam essas decisões, né, de uma forma negativa, tá? De uma forma negativa. Tanto é que eles retiraram o apoio do imperador porque eles viram que eles não receberam em nada. Eles queriam uma indenização pelo fato de eles terem libertado os escravos, né? Olha o absurdo que era, né? Então, eles queriam que o governo pagasse indenizações porque eles tiveram que libertar os escravos. A regra era essa, tá? Então, gradualmente, esse apoio político desses proprietários rurais, ele vai ser diminuído com o imperador, tá? Então, e eles vão aproveitar aí o discurso republicano, né, que já vinha ocorrendo, e aderem ao discurso republicano para poder assumir o poder. Tudo bem? Então nós temos aqui essas explicações, tá? Nós temos os grupos militares descontentes com o governo, tá?
Os grupos civis parlamentares também descontentes porque queriam maior descentralização política. E nós temos também os grupos econômicos, né, que eram os grupos dos proprietários rurais, descontentes com a política, né, que o imperador tomou pela libertação dos escravos. Tá certo, pessoal? Então, esse jogo de eventos, eles vão permitir, né, com que já em 1889 alguns grupos de militares já viam como impossível manter um governo monárquico, tá? E finalmente eles vão ter aí ter o seu golpe, né? A gente fala, o golpe republicano, tá? A represália do imperador, as insubordinações do oficialato no exército, cada vez mais republicano, conduz a atritos e insatisfações contra o regime. A decisão do imperador de fechar os clubes militares e desconfianças com o fechamento do exército aumentaram o processo de derrubada do regime. Entre 1887 e 1889, as contínuas reuniões entre Deodoro da Fonseca, Sena Madureira, Cunha Matos e Benjamin Constant e outros republicanos, aliados às desconfianças com o gabinete do Visconde de Ouro Preto, aumentaram a pressão pela derrubada do regime. Tudo bem? Então, finalmente, em 1889, tá, o exército toma, né, vamos dizer assim, dá ordem ao imperador, né, destitui o imperador do seu poder, tá, e assume o poder aí, tá, inteiramente aí, o poder político no Brasil, tá? Então, para a gente concluir aqui, o que foi essa transição? O fim do regime monárquico, ele ocorreu devido a que questões? Primeiro, adesão dos grupos políticos ao discurso republicano com vistas à descentralização do poder, beleza? Segundo, perda do apoio dos setores religiosos devido à disputa de poder entre o imperador e a igreja. Terceiro, impasses políticos entre o imperador e setores militares do exército. Quarto item, a evolução da ideologia positivista no oficialato do exército e seu consequente envolvimento político partidário. Quinta, as diversas leis de caráter abolicionistas e suas consequências diretas na economia cafeeira. E a perda, finalmente, o último item, a perda do apoio político das elites rurais devido à abolição da escravatura sem uma requerida indenização. Tá? Então, pessoal, nós temos aí esse grupo de acontecimentos, esse grupo de eventos, né, econômicos, sociais, políticos, tá, religiosos, tá, que levaram, no caso, alguns corpos do corpo do exército a fazer a mudança do regime monárquico para o regime republicano. Tudo bem? Pessoal, a gente encerra por aqui. Nós temos ainda a parte 2 dessa aula, tá? O tema é bem extenso. Eu procurei resumir no máximo, porque são vários assuntos importantes. É por isso, pessoal, que eu compartilho o vídeo de outras aulas, para que vocês possam ter a compreensão um pouco maior dos assuntos, tá? Nesse caso, eu trabalho exclusivamente com o livro didático, beleza? Com as informações do livro didático, a gente condensa e mostra para vocês nas nossas aulas. Mas existem outros vídeos, outras aulas também, que também são muito importantes e vão ajudar vocês a compreender de uma forma muito mais ampla esse assunto, beleza? Então, até a próxima aula a gente termina. Vamos ver aqui. Certo. Então, pessoal, concluindo essa aula, como eu disse aqui, eu vou gravar a parte 2 desse vídeo. Nós temos, a partir desse momento, de 1889, nós temos aí a República da Espada, né, que é o momento em que militares tomam conta do poder. Aí nós vamos entender como que ocorreu essa situação no país, beleza? Mas, acredito que esse vídeo ficou quase 30 minutos, tá? Assistam com calma esse vídeo, pausem, voltem para entender, consultem o livro didático, tá? Porque essas são a nossa base de informações. E aí vocês podem ter uma compreensão maior desse tema, beleza? É isso aí, valeu!